Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Dair, professor do IFSU Campus Pelotas. Estamos trabalhando com a disciplina de Cálculo 2. Essa disciplina está dividida em semanas, estamos na semana 12. E nesta semana 12 nós vamos falar sobre mudanças de variáveis em integrais triplas. Dentro dessas mudanças de variáveis, nós vamos ter as mudanças de variáveis em coordenadas cilíndricas e as em coordenadas esféricas. A mudança de variáveis para integrais triplas apresentados nesta seção é um método para facilitar o cálculo de algumas integrais triplas. O método é semelhante já utilizado em integrais duplas, exceto pelo fato que agora trabalharemos com transformações de regiões tridimensionais em vez de bidimensionais. Então, na transformação, nós vamos ter uma mudança de variáveis num subconjunto do R3 que é dado por uma transformação T de um domínio D de UVW nas variáveis U, V e W, uma transformação do subconjunto do R3 num conjunto R3. Então, aqui eu tenho uma T de U, V e W, que é dado através das variáveis x, y, z, e cada uma dessas variáveis x, y, z estão em função de u, v e w. Então, vou ter x de u, v, w, y de u, v e w e o z de u, v e w. Então, esta é uma notação da transformação de um sólido, um subconjunto do R3 no R3. Onde esse D de U, V e W é um subconjunto limitado e agora com volume. Essa transformação T, então, é de classe C1, ou seja, vai ter todas as primeiras derivadas parciais, e T é injetora. Agora temos aqui, então, a definição do jacobiano. Então, se T é uma transformação do espaço de variáveis U, V e W no espaço de variáveis x, y, z, note aqui que eu tenho uma transformação de U, V e W no espaço com variáveis x, y e z, definido pelas equações. Então, x vai estar em função do U, V e W, o y também em função de U, V e W e o z também em função de U, V e W. Então, o jacobiano de T é denotado por J de T, de U, V e W. Então, este jacobiano também vai ficar em função das variáveis U, V e W. Ou de uma outra forma, uma outra notação, então aqui eu tenho o sinal de Ronda, ou de Ronde, de x, y, z, que são as funções, x, y, z são as variáveis dependentes, em relação a derivadas parciais de u, v e w, que são as variáveis independentes. Então, o jacobiano é definido como j de t de u, v, w, que é dado pelo determinante da matriz 3 por 3, na qual aqui eu tenho na primeira linha, eu vou pegar a função x em função de u, v e w, e colocar as derivadas parciais desta função x em relação a u, em relação a v e em relação a w. E na segunda linha eu vou pegar a função y em função de u, v e w, e eu vou ter aqui na primeira coluna, então, nesta linha, a derivada parcial de y em relação a u, na segunda coluna, a derivada de y em relação a v, e na terceira coluna, o terceiro elemento aqui, derivada de y em relação a w. A mesma coisa, então, nesta última linha, eu vou ter a função z em função de u, v e w. E aqui eu vou ter as derivadas parciais, então, nesse meu domínio u, v, w. Ou seja, d ronda z, d ronda u. Aqui, então, depois d ronda z, d ronda v. E, por último, aqui, d ronda z, d ronda w. Então, aqui eu vou ter um determinante de ordem 3 por 3, e eu vou calcular esse determinante, que vai ficar uma expressão numérica, em função de u, v e w. Seguindo aqui, então, nós temos o teorema. Então, seja D de u, v e w um domínio, um subconjunto do R3 limitado e com volume, porque isso aqui agora é um sólido, um subconjunto do R3. Então, esse sólido ele tem que ter volume.
e ômega, um subconjunto do R3, um conjunto aberto que contém D de U, V e W. Ou seja, então eu vou ter esse conjunto aqui, ele é um conjunto maior, na qual é um conjunto aberto, e dentro dele eu posso ter esse subconjunto D de U, V e W. E esse conjunto ele pode não necessariamente ser aberto, ele pode ter uma fronteira na qual essa fronteira pertence ao conjunto. E aí esse conjunto então tem que estar dentro desse ômega que é aberto. Então daí eu tenho que a transformação desse conjunto aberto agora em R3, dado por uma T de U, V e W, que é igual a X de U, V e W, Y de U, V e W e Z de U, V e W. Então, essa transformação de classe C1, ou seja, tem as primeiras derivadas parciais, em ômega, nesse conjunto aberto, injetora no interior do domínio D de U, V e W, e com o módulo do determinante Jt de UVW, do determinante jacobiano, diferente de zero, para todo o V e W no interior de domínio D de UVW. Agora, seguindo então o teorema, então nessas condições, e se f é dado por uma f de x, y, z, é uma função contínua nesse domínio de x, y, z, na qual esse d de x, y, z é dado pela transformação t daquele conjunto d de u, v e w. E temos então que a integral tripla da função f de x, y, z dv no domínio x, y, z vai ser igual à integral tripla se eu trocar, olha aqui, a troca da variável x por uma expressão de u, v e w, ou seja, uma x de u, v e w. Eu vou trocar o y por uma y de u, v e w e a variável z por uma expressão de u, v e w. E aqui, então, o meu diferencial dv, então eu vou ter aquele udu, né? E aí eu vou complementar aqui com esse dv, que aí eu vou trocar pelo módulo do jacobiano, então o jacobiano de t, dessa transformação, dessa mudança de variáveis, du, dv e dw, ou dv nessas novas variáveis u, v e w. Com isso, então, eu vou trocar uma integral tripla nas variáveis x, y, z, para uma integral tripla nas novas variáveis u, v e w. Note que aqui eu vou trocar o x por uma expressão de u, v e w, o y por uma expressão de u, v e w e o z por uma expressão de u, v e w. Na prática, então, nas integrais simples, duplas ou até mesmo aqui, então, neste caso, nas integrais triplas, geralmente eu vou pegar uma expressão de x, y e z e eu vou chamar essa expressão de u, e uma outra de v e uma outra terceira de w. Mas na realidade eu estou trocando o x por uma expressão de u, v e w, o y por uma expressão de u, v e w e uma z por uma expressão de u, v e w. Então por isso que geralmente a gente troca essa expressão de x, y, z por essas novas variáveis u, v e w. Essa transformação nesse sentido, então, é a transformação inversa de t. Porque na teoria mesmo é a transformação de u, v e w em x, y e z. Está aqui, então, a justificativa porque que geralmente a gente pega a expressão x, y, z, define ela como sendo uma variável u, v e w, e aí eu tenho que encontrar a inversa dessa transformação, que aí é o caso da transformação t. Então aqui nós temos uma aplicação com exemplo, então calcule a integral tripla de z menos y ao quadrado, xy dv, na região R, onde esta região R é delimitada pelos planos x igual a 1, x igual a 3, z igual a y e z igual a y mais 1. E os hiperboloides y igual a 2 sobre x e o y igual a 4 sobre x. Note aqui que olhando para a expressão, para a função que eu estou integrando, aqui eu tenho então essa expressão z menos y.
Então, esta expressão z menos y já nos indica assim, ó, que é interessante trocar esse z menos y por uma outra variável u, v ou w. Aqui eu tenho uma outra expressão xy, talvez esse xy também seja interessante eu trocar por um u, v e w. Essas são as dicas, né, que a gente olha para uma integral tripla e verifica qual é a expressão que eu vou trocar aqui. E note, eu estou trocando uma expressão de xyz por uma expressão de uv e w, ou por uma variável uv e w. Mas na teoria, né, eu tenho uma transformação t, que é de uv e w, em x, y ou z. Outra dica aqui é olhar para a minha definição da minha região R. Então aqui eu tenho z igual a y. Note que se eu passar o y para o outro lado da igualdade, eu vou ter exatamente essa expressão que está aqui. Z menos y igual a zero. Se eu passar esse y para cá, então eu vou ter z menos y igual a 1. Note que se eu trocar isso aqui por um u, por exemplo, aqui eu vou ter z menos y igual a zero, u igual a zero, e aqui eu vou ter z menos y igual a 1. Seria u igual a 1. Então, essa troca já me sugere aí o intervalo de integração, aqui da variável u, neste caso, que seria de 0 até 1. Aqui é a mesma coisa, olha só. Se eu passar o x para cá multiplicando o y, eu vou ter o x vezes y. Note aqui, ó, x vezes y. Então, x vezes y vai ser igual a 2. A mesma coisa aqui, passo o x para cá multiplicando, então fica x vezes o y igual a 4. Então, se eu trocar isso aqui por um w, por exemplo, então aqui o w, que é x vezes o y, igual a 2, até o w, x vezes y, igual a 4. Então, aqui os novos limites de integração aqui sugerem que sejam 2 e 4, ou seja, a integral em w poderia ser de 2 até 4. Aqui o x igual a 1, x igual a 3, também poderia ser diretamente a variável, uma outra variável v ou variável u, né? E aí eu poderia integrar de 1 até 3, né? A variável x, aí sugerem de não trocar ou trocar a variável x diretamente por um u, ou v ou w. Por quê? Porque eu já tenho uma integral de constantes, né? Os limites de integração aqui, de 1 até 3. Então aqui vamos para a solução. Note que as equações das superfícies que formam o domínio R podem ser reescritas como, então aqui já discutimos, né? X igual a 1, x igual a 3, passando y para cá, então fica z menos y igual a 0, e aqui z menos y igual a 1. E aqui passando o x que estava dividindo para cá, multiplicando, eu tenho x vezes o y igual a 2 e x vezes o y igual a 4. Então, essas expressões, né, aqui, ó, x igual a 1, x igual a 3, então, se eu trocar o x por uma outra variável, u, por exemplo, aqui eu tenho a variação do x, vai ser a variação do u de 1 até 3. Então, aí eu tenho uma integral de limites de integração constantes. Aqui, se eu trocar z menos y, uma sugestão de troca por uma variável v, por exemplo, então essa nova variável v vai ter os limites de integração de 0 até 1. A mesma coisa com essa expressão. Se eu trocar o x vezes o y, por exemplo, por um w, então o w vai variar por essa expressão de 2 até 4. Concluindo, então, aqui ó, a ocorrência das expressões x, z menos y e x vezes o y nas equações de fronteira sugerem que a transformação t, definida por, então nós vamos chamar u de x, v de z menos y e w de x, y. Note aqui que essas expressões, então, eu teria uma transformação de x, y, z em u, v e w. E nessa ordem, então, eu não vou ter a transformação t, e sim a transformação de t na menos 1. Voltando para o slide anterior, então, para revisar aqui a transformação t, vai de um domínio u, v e w, né, nas variáveis x, y e z. Eu vou transformar t de u, v e w, então u, v e w é o meu domínio, as imagens x, y, z.
E essas expressões da forma que estão aqui, então eu tenho meu domínio nessa transformação seria x, y, z, e as imagens seriam u, v e w. O que eu tenho que fazer com essas expressões para adquirir a transformação t? Essas expressões estão me definindo a transformação t na menos 1. Então, eu tenho que achar as inversas, ou seja, colocar o x, o y e o z em função de u, v e w. Então, da forma que nós definimos aqui, né, u igual a x, v igual a z menos y e w igual a xy, como nós vimos anteriormente, pois com estas transformações, as linhas de fronteira são curvas de u, v e w constantes, correspondentes aos planos u igual a 1, u igual a 3, v igual a 0, até v igual a 1, e as fronteiras w igual a 2 e w igual a 3. Então, aqui, como nós já comentamos, vamos ter que resolver, né, inverter essa transformação. Eu tenho que u igual a x, v igual a z menos y e w igual a xy. Então, para poder inverter isso, é necessário que essa transformação t seja injetora, para que a gente possa conseguir a sua inversa, né? Para a gente conseguir a transformação inversa, então a transformação tem que ser injetora. Então, aqui o próprio x vai ser igual a u. E resolvendo essas duas expressões aqui, como o x é igual a u, colocando u aqui, eu passo u dividindo, eu vou ter o y. Então, o y vai ser w sobre u. E aqui no v, então, eu vou passar o y para cá, adicionando, eu vou ter v mais o y, que é w sobre u. Então, facilmente aqui nós transformamos esse sistema, ou essa transformação inversa, então na transformação t, invertendo, colocando x, y e z em função de u, v e w. Vamos agora fazer uma interpretação gráfica dessa transformação, dessa mudança de variáveis. Então, aqui eu tenho esse sólido nas variáveis u, v e w. Note que é um sólido, é um prisma, né, regular, bonitinho, direitinho, que a gente pode rodar ele para olhar. Né? Então, as regiões de fronteira que me delimitam aí esse sólido, né, são planos. Então, as integrais, os limites de integração são constantes. Já neste outro lado, eu tenho, então, a minha região no domínio x, y, z, que é nas variáveis lá, inicial lá das integrais triplas. Então, essa região já é uma região não tão amigável, né, para fazer a integração. Então, na minha transformação, eu vou transformar, na verdade, u, v e w, esta região aqui, né, este sólido, pela minha transformação t, neste outro sólido aqui. Nas integrais, na verdade, a gente troca o x, y, z por variáveis u, v e w. Então, nas variáveis x, y e z, eu vou integrar sobre esta região, sobre este sólido. E nas variáveis u, v e w, então eu vou integrar neste sólido aqui. Então, note que esta região aqui já nos facilita, como são planos que determinam as fronteiras, então facilita aí os meus limites de integração nas integrais. Então, repetindo aqui, a transformação de u, v e w é dado por u, pelo w sobre u, e a terceira coordenada como sendo v mais w sobre u. Então, o jacobiano da transformação é definido por o jacobiano de u, v e w. Então, aqui na primeira linha, né, já vimos lá a definição do jacobiano. São as derivadas parciais da função x em função de u, v e w. Aqui na segunda linha, então, é a derivada parcial da função y em relação a u, v e w. E aqui na terceira linha, então, tem as derivadas parciais da função z em função de u, v e w. Tá na primeira linha, eu vou pegar essa primeira função, esse aqui, o x de u, v e w. Na verdade, aqui é só a função de u. Então, a derivada dessa expressão aqui, x igual a u, de x em relação a u, então vai ser 1. Como aqui não tem v, então a derivada dessa expressão em relação a v vai dar 0.
E a derivada dessa expressão em relação a w também é zero. Na segunda linha, então, nós vamos pegar essa expressão aqui, que é o y, né? W sobre u. Vamos derivar parcialmente, então, essa expressão em relação a u. Como o u está no denominador, então eu posso colocar para frente aqui u na menos 1, né? Então ficaria menos 1w vezes u na menos 2, ou menos w sobre u ao quadrado, que seria a derivada de w sobre u, ou w vezes u na menos 1. E aqui eu tenho, então, na segunda coluna, a derivada de y em relação a v. Como eu não tenho v nessa expressão, então é uma constante em relação a v, a derivada dessa expressão é igual a zero. Agora, a última coluna, então, a derivada parcial de y em relação a w. Eu tenho aqui w sobre u é constante em relação a w, então a derivada de w é 1, então fica 1 sobre u. Na última linha, então, são as derivadas parciais da função z em relação a u, v e w. A função z em função de u, v e w, então essa expressão aqui, que é v mais w sobre u. Então, a derivada de z em relação a u, esse termo aqui é constante em relação a u, vai dar zero. E aqui eu tenho, então, só essa expressão aqui em relação a u, é a mesma derivada anterior aqui, né, daquela expressão que estava ali. Então, a derivada de w em relação a u vai ser menos w sobre u ao quadrado, que é essa mesma expressão que está aqui. Agora, a derivada de z em relação a v. Então, aqui eu tenho v, então a derivada de v em relação a v vai dar 1. A derivada dessa expressão em relação a v vai dar 0, então é somente 1. A derivada de z em relação a w. Essa expressão aqui, então, não tem w, então é 0. E a derivada parcial dessa expressão em relação a w, então vai ficar 1 sobre u. Então, o jacobiano é o determinante dessa matriz aqui, que até a gente chama também de matriz jacobiana, né? Aqui é o jacobiano porque é o determinante. Então, como é que agora eu determino o determinante dessa matriz de ordem 3? Então, eu tenho lá a regra de Sarri, que a gente vê lá na álgebra linear ou no ensino médio, né? Então, eu repito duas colunas aqui do lado, ou duas linhas, as duas primeiras linhas embaixo, ou as duas últimas linhas coloco em cima. Cada um faz do seu jeito. Eu não repito as linhas em coluna, então apenas faço o seguinte raciocínio. Vou multiplicar a diagonal principal, 3 elementos aqui da diagonal principal. Então, nesse caso, 1 vezes o 0, vezes 1 sobre u. Aqui vai anular, porque eu tenho 1, 0. E eu vou pegar as paralelas em relação a esta linha principal, né? A diagonal principal. Eu vou pegar aqui, 0 vezes 1 sobre u, 1, 2 elementos, e eu pego com 1 na paralela com o elemento que está sozinho do outro lado, né? Então, é sempre 3 elementos. Então, 0 vezes 1 sobre u, vezes essa expressão, como tem um 0, vai dar 0. A outra paralela em relação, então, à diagonal principal é essa diagonal aqui, né? Menos w sobre u ao quadrado vezes 1. Só que esses dois elementos, então, eu multiplico com aquele elemento que está sozinho lá do outro lado. Menos w sobre u ao quadrado vezes 1 vezes 0 dá 0. Então, nessas linhas, em relação à paralela diagonal principal, vai dar sempre 0, né? Esses três aqui é 0, esse com esse vezes aquele lá 0, aqui eu tenho um 0, vezes, então, nas 3 paralelas à diagonal principal dá 0. Agora eu vou na diagonal menos, na diagonal secundária, né? Então, eu tenho a regrinha do menos. Na diagonal secundária, eu vou ter aqui 0, então vai dar 0. Nas paralelas, note aqui, menos 1 sobre u vezes 1, vezes o que está sozinho do outro lado. Então, 1 sobre u vezes 1, vezes 1, 1 sobre u, que tem aquele menos da regra, então fica menos 1 sobre u. E na paralela, na outra paralela, eu tenho esse 0 vezes que vai anular. Então, 0 vezes essa expressão menos w sobre u ao quadrado, vezes 1 sobre u. Então, vai dar 0. Portanto, finaliza que somente esse elemento aqui, né, 1 sobre u vezes 1, vezes esse 1 que está aqui, não vai dar igual a 0.
E como é paralelo à diagonal secundária, então eu tenho menos 1 sobre u vezes 1, menos 1 sobre u. Então este é o jacobiano daquela transformação t que nós vamos fazer para resolver aquela integral tripla utilizando mudanças de variáveis. Então aqui logo a integral tripla sobre r de z menos y ao quadrado vezes o x vezes o y dv vai ser igual. Então eu vou trocar essa integral tripla sobre a região R em relação às variáveis x, y e z. Agora eu tenho uma nova figura aqui, S, que é a região, o sólido, né, com volume. Então aqui eu vou trocar z menos y por um v, então vai ficar v ao quadrado, x vezes o y por um w. Aqui o diferencial dv, então eu vou fazer o determinante, lá, o jacobiano, módulo do jacobiano, então como aqui tem um menos 1 sobre u, vezes du, dv, dw. Essa ordem eu posso escolher a ordem de preferência, né? Aquela que facilita mais os meus cálculos. Na maioria das vezes, né, no nosso caso aqui, né, as integrais são em relação a constantes, então a ordem aqui não vai influenciar muito no cálculo. Vamos olhar principalmente para a nossa expressão que define a função, né? Dependendo dessa expressão, é importante determinarmos a nossa ordem aqui. Nesse caso ficou u, v e w, então aqui os meus limites de integração de u, conforme a nossa expressão anterior, o u vai variar de 1 até 3. Então, através dessa variação aqui, o u vai de 1 até 3, v vai de 0 até 1 e w vai de 2 até 4. Então, voltando para cá, o u vai variar de 1 até 3, o v vai variar de 0 até 1 e o w vai variar de 2 até 4. Então, aqui tiramos já um módulo, né, de menos 1 sobre u, então vai ficar 1 sobre u. Como eu vou fazer primeiro a integral, então, em u, aqui eu tenho du sobre u. A integral de du sobre u é diretamente neperiano de u, variando de 1 até 3. Aqui, então, eu vou fazer a variação neperiano de 3 menos neperiano de 1, que é 0. Já colocando esse neperiano de 3, que é um número para frente da integral aqui, dupla, no caso, já fizemos uma integral. Baixou da integral tripla para a integral dupla. Agora, então, vamos integrar em relação a v. Aqui eu tenho v ao quadrado, aqui é uma integral parcial, né? W a gente pode deixar como constante, então v ao quadrado dv vai ficar com v ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1. Colocando esta variação aqui, então, de 1 ao cubo menos 0, então vai ficar 1 ao cubo, vai ser 1/3. Já colocando aqui para frente, dividindo aqui o neperiano de 3 por 3, ou multiplicando por 1/3, fica neperiano de 3 sobre 3. Agora, finalizando, então, a integral de 2 até 4 de w dw. E a integral de w dw, então, vai ficar w ao quadrado sobre 2. Variando, então, o w de 2 até 4. Então, vou colocar o 4 ao quadrado, que vai dar 16 sobre 2 dá 8, menos 2 ao quadrado dá 4, divididos por 2 dá 2. Então, fica 8, tira 2, dá 6. 6 divididos por 3 dá 2. Então, aqui é só continhas, né, que é fácil aí de resolver. Então, portanto, a integral tripla, né, com essas mudanças de variáveis que nós fizemos, me resultou em 2 vezes o neperiano de 3. Então, com este resultado aí, nós terminamos essa primeira parte aí que resolvemos aí, então, integrais triplas utilizando aí mudanças de variáveis. Voltamos aí nos próximos vídeos, falando então de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas.